O ex-presidente do Conselho Federal da OAB, Márcio Tomás Bastos, foi homenageado pela entidade na última sessão plenária da Casa. O membro honorário vitalício da Ordem morreu no dia 20 de novembro, aos 79 anos. Márcio Tomás Bastos foi presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil entre 1987 e 1989, período fundamental na mobilização da sociedade pela Constituinte no país. Na cerimônia de homenagem, realizada durante sessão plenária da Ordem, em parceria com o Ministério da Justiça, familiares, amigos, colegas de profissão e autoridades lembraram Márcio Tomás Bastos. O período em que esteve à frente da Ordem foi destacado como essencial para reforçar o compromisso da entidade com a sociedade. Se a Ordem ela é uma entidade que possui uma credibilidade na sociedade brasileira, uma entidade que valoriza a classe, deve-se fundamentalmente a pessoas e lideranças como a do Márcio Tomás Bastos, e principalmente a lideranças como a dele, a exercida por ele. Porque não basta ser líder, é preciso exercer a liderança com qualidade, com conteúdo, com linha, com direção. Um vídeo com a história do ex-presidente da OAB foi exibido durante a sessão. Entrevistas de Márcio Tomás Bastos a vários veículos de comunicação traçaram momentos históricos da carreira do jurista. Sua origem, sua atuação como advogado criminal, a campanha das diretas já e sua gestão como presidente da Ordem. Eu tive sorte de, na OAB, pegar dois momentos cruciais. A campanha das diretas aqui em São Paulo e no Conselho Federal peguei a Constituinte. Eu fui presidente de 87 e 88 do Conselho Federal. Então eu participei ativamente da Constituinte lá. Em nome da OAB, o conselheiro por Minas Gerais destacou Márcio Tomás como um arauto das causas do Estado Democrático de Direito. Vocacionado para a advocacia criminal, fez história na tribuna do júri popular, responsável por centenas e centenas de defesas, muitas delas para pessoas sem condições de pagar honorários advocatícios. Foi presidente da seccional da OAB de São Paulo, no triênio 83-85, ocasião em que foi um dos protagonistas do movimento pelas diretas já. Do Conselho Federal da OAB, foi presidente no triênio 87-89, gestão marcada pela efetiva contribuição da advocacia brasileira para a elaboração da Constituição da República, inclusive com a previsão do indispensável artigo 133. Liderou movimentos, ideias, projetos, todos sob o espírito de defesa do Brasil e dos brasileiros. O ex-presidente da OAB também teve momentos importantes como ministro da Justiça e no Instituto de Defesa do Direito de Defesa. Colegas do jurista, durante esse período, frisaram o espírito dele na defesa da sociedade brasileira e do Estado Democrático de Direito. Já o ministro da Justiça afirmou que Márcio Tomás fez história, deixando um legado inesquecível ao país. Há pessoas que passam pela vida e fazem história. Há pessoas que passam pela vida e se submetem à história. Márcio Tomás Bastos passou pela vida e fez história. E o que é mais impressionante é que ele fez história em distintas projeções da sua personalidade. Fez história como homem de Estado. Fez história como advogado. Fez história como ser humano. E quero observar que é difícil conciliar o fazer história nessas três perspectivas. O Conselho Pleno da Ordem aprovou por unanimidade um manifesto contra a corrupção e pelo direito de defesa. No documento, a OAB deixa clara sua rejeição aos casos de corrupção que têm marcado o país nos últimos tempos. A proposta foi da Diretoria Nacional da entidade. O manifesto aprovado no plenário da OAB traz a posição contrária da Ordem em relação aos escândalos de corrupção no país. Além disso, a entidade elaborou um plano de combate à corrupção com 13 pontos considerados pelos advogados essenciais para o fim da corrupção. Resolvemos sugerir ao plenário um manifesto à sociedade brasileira,
desses fatos que estão sendo investigados em nosso país. Segundo o documento, a corrupção toma os recursos públicos que poderiam ser investidos em saúde, educação e serviços essenciais à sociedade, além de impedir o desenvolvimento do Brasil. A ordem deixa claro também que não é seu papel pedir a condenação ou a absolvição dos acusados, mas declara que o povo brasileiro exige a investigação minuciosa de todos os fatos e que os culpados sejam responsabilizados. O texto elaborado pela OAB alerta que as investigações não podem violar os direitos básicos garantidos pela Constituição e defende a necessidade urgente de uma reforma política democrática e republicana no país, além do fim do financiamento de campanhas por empresas. Já entre os pontos apresentados no Plano de Combate à Corrupção, a OAB pede a regulamentação da Lei Anticorrupção, que pune as empresas corruptoras, o fim do financiamento empresarial em candidatos e partidos políticos, bem como o estabelecimento de limites para contribuições de pessoas físicas, a criminalização do Caixa 2 de campanha eleitoral, a aplicação da lei da ficha limpa para todos os cargos públicos, o cumprimento fiel em todos os órgãos públicos da lei de transparência, proporcionando fácil acesso às informações, a valorização da advocacia pública como instituição de Estado e não de governo, além de outros pontos também considerados importantes pela ordem para acabar com a corrupção. As medidas são direcionadas aos poderes legislativo e executivos, além de apontadas juntamente com o manifesto como os meios de aperfeiçoar as práticas administrativas e amadurecer o Brasil como república democrática. No último pleno do ano, as homenagens e emoções tomaram conta de quem estava presente na sessão. O documentário do membro honorário vitalício, que presidiu a ordem entre 1971 e 1973, José Cavalcante Neves, relembrou os trabalhos realizados por ele, o que influenciou fatos históricos da advocacia e no bem da cidadania. O encerramento do ano jurídico da advocacia, o que é a última sessão plenária do Conselho Federal da OAB, foi marcada com homenagens neste mês de dezembro. O lançamento do vídeo José Cavalcante Neves, guardião dos direitos humanos, foi uma lembrança diante da atuação do advogado. A sessão contou com a presença dos filhos e alguns netos do homenageado. No documentário, grandes nomes e membros honorários vitalícios como Hernando Shoa e Fernando Vasconcelos Coelho, Pedro Henrique Alves, presidente da seccional pernambucana, Jorge Neves, filho do homenageado, e Carlos Neves Filho, que é neto do homenageado, falaram sobre ele. Em nome da OAB Nacional, falou o titular da medalha Rui Barbosa, Paulo Roberto de Gouveia Medina. Não só levamos a José Cavalcante Neves o preito da nossa admiração, mas também, ao recordarmos o seu trabalho na nossa entidade e a sua vida de advogado, nós retemperamos a nossa fé no direito e reafirmamos o nosso compromisso para com a Ordem dos Advogados do Brasil. Muito obrigado. Bastante emocionado, José Neves Filho, que é filho mais velho do homenageado, falou em nome da família que estava ali presente. Esses familiares, presidente, traz uma gratidão aqui a todos da diretoria da OAB, a gratidão grande, um reconhecimento ao Conselho, à diretoria, mas especificamente a Vossa Excelência. Porque Vossa Excelência tem uma atenção especial pelo meu pai. Eu vi e a família viu. Então, vou deixar aqui um registro para ficar bem guardado aqui nessa OAB. Tem um decano lá da Câmara Municipal do Recife, o vereador Liberato Costa Júnior. É com essa frase que eu vou encerrar. Ele diz uma coisa que ficou na história de Pernambuco, porque ele criou essa frase. E isso a gente vai transmitir agora para Vossa Excelência, presidente Marco Vinícius. Gratidão é dívida que não prescreve. Muito obrigado. O presidente da Ordem, Marcos Vinícius, ressaltou a importância da homenagem. Aquele que
no Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana. Discordava do arquivamento do processo instaurado para apurar o desaparecimento do deputado Rubens Paiva. No ambiente que então se estabelecera, era uma atitude de consequências imprevisíveis. E ao votar contra o arquivamento, não precisaríeis de nenhum outro ato para merecer a medalha Rui Barbosa. Com essas palavras, eu gostaria de ressaltar a importância da homenagem a Zé Cavalcante Neves. E depois do intervalo, você vai ver. OAB apresenta manifesto contra a corrupção em seminário de ética. Voltamos em instantes.